como é bom estar com você. Hoje nós teremos um programa especialíssimo. Será muito diferente, pois nós trouxemos um querido para fazer a entrevista conosco hoje, que é o psiquiatra Dr. Alexander Moreira. Ele é diretor do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. E nós temos muita coisa para perguntar para ele, pois ele está falando sobre a consciência que sobrevive após a morte. Ele vem falar sobre o lançamento do seu último livro, mas você tem que ficar aí para acompanhar a gente, porque ele fala de experiências EQM, ele fala de muitas situações que aconteceram na própria faculdade, aqui no Brasil e fora também. Então, fique ligado, nós estaremos falando aqui sábado, às 19 horas, na TV Mundo Maior, para tocar o seu coração e despertar a sua consciência, porque a consciência sobrevive após a morte do corpo. E quais são os direcionamentos, quais são os viés que estão sendo tratados pelos pesquisadores para a comprovação da vida além da morte. Então, fique ligado, fique atento, ok? E se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, juntinhos, reconstruiremos as suas emoções. Até lá! Hoje nós estamos aqui com um convidado querido, um convidado muito especial, que vem trazer lucidez àquilo que a gente pensa a respeito do lado científico da vida após a morte. Nós estamos aqui com o convidado, Dr. Alexander Moreira Almeida. Ele é professor de psiquiatria, diretor do NUPES, Núcleo de Pesquisa e Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. É também coordenador da seção de Espiritualidade e Psiquiatria da Associação de Psiquiatria da América Latina. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções, doutor. Olá, Iraci, é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade, a todos que estão aqui nos assistindo também. Obrigada. Hoje nós vamos fazer um programa diferente. Nós vamos trazer a consciência do que acontece no mundo científico, as pesquisas, tudo que está rolando por aí. Doutor Alexander, o que o levou a estudar esse assunto da vida, desse seu último livro, que fala da ciência da vida após a morte? Então, eu sou psiquiatra, sou médico, sou psiquiatra, e há aproximadamente 30 anos a gente tem feito pesquisas sobre a importância da espiritualidade na medicina e na saúde das pessoas. Hoje em dia já é bem estabelecido, há bastante estudos sobre a importância das crenças, práticas espirituais sobre a saúde, associações médicas, Associação Mundial de Psiquiatria, Brasileira de Psiquiatria, Brasileira de Cardiologia, falam da importância dos profissionais de saúde levarem isso em consideração. Mas uma coisa que não tem sido estudada ou não se sabe muito do ambiente acadêmico é que uma das crenças mais importantes das tradições espirituais é a crença de uma vida após a morte, de que existe alguma coisa além deste corpo. Toda a tradição espiritual fala isso, né? Nós somos alguma coisa além do que esse corpo. Existe uma dimensão transcendente espiritual. E aí nós resolvemos, então, revisar o que existe de pesquisa no mundo científico hoje sobre esta ideia de que existe o ser humano pode ser algo além do cérebro,
e que poderia sobreviver após a morte. Caramba, tem muita coisa aí pela frente, né? E como é que o doutor explica, a sobrevivência da consciência? Então, um dos pontos muito importantes é, no ambiente acadêmico, muitas vezes as pessoas assumem que a consciência, a mente, o eu, a alma, isso que nós sentimos e pensamos, as pessoas pensam muitas vezes que isso é um produto da atividade elétrica e química dos neurônios no nosso cérebro. Sim. E que morrendo o cérebro, parando as atividades do neurônio, o eu, o que pensa, o que sente, vai desaparecer. E o que nós procuramos, então, é investigar o que há de pesquisa investigando isso. E o que nós estudamos? Nós procuramos estudar o que foi publicado sobre várias experiências humanas que não Uhum. são propriedade de nenhuma religião, são experiências que estão em todas as culturas, em todas as épocas, que sugerem de que o eu seria algo além do corpo e que poderia sobreviver. Então nós estudamos experiências como experiências de quase morte, experiências fora do corpo, experiências mediúnicas, experiências de crianças que alegam memórias de vidas passadas. Então, são exemplos de experiências que nós revisamos o que tem de pesquisa científica na área para ver o quanto elas estariam de fato ou não indicando que a mente, o eu, a alma sobreviveria após a morte. Perfeito. Tem muita coisa, né, para a gente investigar ainda. E como seria, possível investigar cientificamente essa sobrevivência? Então, Quais os meios que são utilizados? exatamente, essa pergunta é de extrema importância, porque a ideia de que existe uma vida após a morte, praticamente todas as tradições espirituais no mundo falam isso, desde hinduísmo, budismo, Yanomamis no Brasil, nativos na África, cristianismo, espiritismo, todos falam que isso existe. Assim como na própria filosofia, né? Desde Pitágoras, Sócrates, Platão, passando por toda a tradição filosófica ocidental, a grande maioria dos filósofos falam de uma vida após a morte também. Mas a questão é como transformar essa questão, que era tida como religiosa, como filosófica, numa questão científica. E para ser ciência tem que ter evidências. E o que seria evidência? Evidência seria, nós buscamos evidência de que a memória daquele indivíduo continua ativa e a personalidade continua ativa. Porque o que caracteriza a Iraci? Hoje, amanhã, quem te conhece vai ver daqui a 5 anos e tudo mais. Nós chamamos tecnicamente de continuidade do caráter e da memória. A Iraci tem um conjunto de memórias, que é da Iraci, e tem um conjunto de personalidade, seu estilo, seu modo de ser, suas habilidades. Então, essa é que caracteriza a Iraci. Então, se um dia a Iraci vier a falecer, para eu poder fazer pesquisa, eu buscaria evidências de que a memória da Iraci continua ativa, assim como a sua personalidade, a sua vontade. Então, nós vamos buscar nos estudos, a gente pode discutir daqui a pouco cada um desses estudos, dessas experiências, de que forma a experiência de quase morte, mediúnica ou de memória das passadas podem demonstrar evidências de que aquela memória e aquele caráter, aquela personalidade continua ativo. Perfeito, perfeito. Há muitos anos, esse tema vem sendo estudado. E quais as evidências, que o doutor retrata nesse livro? Exatamente. Esse é um tema muito importante também, porque a maioria das pessoas, no ambiente acadêmico, no ambiente científico, no público em geral e nas comunidades religiosas, as pessoas desconhecem, de um modo geral, que existe mais de 150 anos de pesquisa acadêmica, científica sobre o tema. E o mais interessante, essas pesquisas envolveram muitos dos principais pesquisadores, cientistas e filósofos do mundo neste período. Vários ganhadores de prêmio Nobel, como Charles Richer, Henri Bergson, o casal Curie, Pierre Curie, Marie Curie, se dedicaram a estudar esse tema. Então, eu vou começar a dar alguns exemplos, né, de pesquisas que existem sobre isso. Então, como eu comentei, por exemplo, as experiências de quase morte. Na experiência de quase morte, especialmente num caso de parada cardíaca, ou seja, o coração para de funcionar. Quando o coração para de funcionar, ele para de mandar glicose e oxigênio para o cérebro, que é o combustível do cérebro. Sem glicose e sem oxigênio, o cérebro não funciona.
Então, quando para, quando o coração para, o cérebro, poucos segundos depois, ele fica isoelétrico, ele não tem mais atividade elétrica, ele fica naquele eletroencefalograma que fica assim, fica reto. Reto. E aí, na visão que nós chamamos de materialista, ou seja, que só existe a matéria, em que a atividade elétrica e química do cérebro estaria gerando a consciência, por essa teoria, não pode existir consciência, não pode. Eu posso estar pensando, porque o cérebro não está funcionando. Sim. Só que as pessoas que passaram por parada cardíaca, uma quantidade razoável dessas pessoas, referem que estavam lúcidas, que estavam acordadas. E não só isso, se viam fora do corpo, tinha uma experiência fora do corpo. A pessoa se vê, o corpo está deitado na mesa de cirurgia e a pessoa se vê do lado de fora. E ela não só se vê do lado de fora, como ela começa a descrever coisas que efetivamente aconteceram. E isso começa a desafiar, né, uma perspectiva estritamente fisicalista da consciência. Posso contar um caso? Claro, excelente. Então, um caso clássico que eu acho que é bem... Tem muitos outros, mas eu gosto desse caso porque esse caso foi publicado na revista The Lancet, que é a melhor revista médica do mundo, uma revista científica de altíssimo padrão. O cardiologista Pim van Lommel, holandês, publicou um estudo, seguiu por 8 anos centenas de pessoas que tiveram paradas cardíacas e viu quem teve EQM, quem não teve, etc. Bom, ele conta um caso de uma pessoa que estava andando pela rua e teve uma parada cardíaca na rua na Holanda. E ele teve a parada cardíaca, foi levado para o hospital. Ele chegou no hospital morto, o paciente. Coração parado, totalmente cianótico, roxo. Nossa pupila, ela reage à luz, né? Se você coloca a luz, a pupila contrai. Isso é um reflexo muito básico de tronco cerebral. A pessoa estava em midríase fixa. Quando fala midríase fixa, significa que a pupila não reage à luz. Isso significa que nem a parte mais básica do cérebro estava funcionando. A pessoa estava morta. Então, a pessoa estava em parada cardíaca, respiratória, midríase fixa e tudo mais. Começaram a reanimar o paciente. Começaram a tentar reanimar e faz massagem, dá choque, aquele negócio todo e tal. E vai tentando, eles quase desistem, estava demorando demais. Depois de quase 1 hora de tentativa de reanimação, o coração volta a funcionar. Caramba! O coração volta a funcionar, o paciente continuava em coma, mas aí depois ele melhorou, foi para a UTI, depois ele foi para a enfermaria, e ele está na enfermaria, um tempo depois, já acordado. Aí, de repente, entra um enfermeiro. Ele chega para o enfermeiro e fala: "Você sabe onde está a minha dentadura?" O enfermeiro olha para ele assim: quando eu cheguei aqui no hospital, eu me vi fora do meu corpo e eu vi você. E descreveu o médico que estava junto. E quando vocês iam me entubar, você viu que eu estava com uma dentadura. Você tirou minha dentadura e colocou na gaveta daquele carrinho cheio de pote em cima, que é o carrinho de parada cardíaca. Você colocou ali. O enfermeiro ficou assustadíssimo, porque ele, enfermeiro, tinha visto o paciente, tinha visto que ele estava em midríase fixa, completamente morto, e o que ele estava descrevendo era verdade. E tem mais. Ele diz que ele descreve então, as conversas que eles tiveram, inclusive o paciente conta o seguinte: eu fiquei muito nervoso 1 hora, porque eu vi que vocês começaram a desanimar, que vocês iam parar. E eu comecei a gritar: não para não, que eu tô vivo, não para não. Gente, que loucura! E tudo isso era verdade. Então, esse é um exemplo de uma experiência, né, que tem sido replicada em muitos pesquisadores e tudo mais e tal, de que a pessoa refere estar lúcida num momento que o cérebro não está funcionando. E não só que ela está lúcida, como ela descreve coisas que realmente aconteceram. E só um outro dado importante: as EQMs acontecem em pessoas que têm religião, quem não tem religião, não tem relação com isso. A religião não tem absolutamente nada a ver com isso. A pessoa pode ser materialista, achava que ia morrer e acabou. E ela muda a crença. A pessoa que tem essas vivências, ela tem uma certeza absoluta que aquilo ali foi verdade, de um modo geral, e aquilo impacta a vida do indivíduo, inclusive, na ideia de se tornar mais espiritualizado, menos competitivo, mais altruísta. Então, esse é um exemplo, né, de pesquisa que a gente tem trabalhado e revisado. Isso é maravilhoso, porque quando a gente ouve um relato desse, muda a sua perspectiva de mesmo você falando, eu acredito que exista vida após a morte, é diferente, porque é uma comprovação e que te traz uma base mais segura, né? Que traz... Então, exatamente. Ou seja, a ideia é começar a investigar mais pesquisas a esse respeito. Então, outras coisas da espécie de quase morte, por exemplo, que são interessantes,
se avalia a qualidade da memória da EQM que a pessoa tem, para ver se é fantasia ou não. E tem escalas que comparam a qualidade da memória da EQM com a qualidade da memória da pessoa para outros fatos da vida real e para algumas fantasias que a pessoa teria criado. E quando se faz a escala, a memória de EQM pontua como mais verdadeira do que a memória verdadeira, na realidade. Olha que E tem incrível. estudos seguindo pessoas por 20 anos, a memória continua estável. A pessoa descreve da mesma forma 20 anos depois, sugerindo que não é uma mera fantasia. Então, esse é um tipo de experiência muito interessante, que é uma das que está sendo mais estudada academicamente hoje. Seria uma memória que não tenha interferência, digamos, do corpo físico. É a memória real daquele ser. Eu não diria que não tem interferência do corpo físico, porque se a pessoa está expressando essa memória, vai ter alguma interferência do corpo físico. Mas é uma memória tão marcante que ela fica estável, né? É uma memória Certo. tão verídica, o senso de vericidade tão verídica e tão forte que ela se mantém muito estável. Esse é um dado bastante interessante. E posso falar para outra experiência Sim, agora? claro. Então, outro tipo de pesquisa, por exemplo, que a gente trabalha, por exemplo, que a gente revisa, o que a gente fez nesse livro, basicamente, né, nessa obra que a gente está trabalhando, A Ciência da Vida Após a Morte, a gente procurou revisar, né, num livro bem curto, de 100 páginas, para as pessoas terem um panorama inicial de tudo do que tem. E quem quiser aprofundar, tem 350 referências bibliográficas acadêmicas para quem quiser ir a fundo. Olha que bacana. Então, e o livro foi escrito tanto para o público acadêmico quanto para o público geral. Ele escreveu de um linguajar que atende o público acadêmico, mas também que seja acessível para o público em geral. E aí, para dar um exemplo de outro tipo de pesquisa, por exemplo, há relatos de aparições, né? Também é outra experiência universal. Assim como a experiência de quase morte, tem relatos na China 7 séculos antes de Cristo, por exemplo, já tinha relatos de EQM. Então isso é transcultural. Aparições é a mesma coisa, as pessoas terem visões de pessoas que já morreram. Isso sempre existiu. E claro, pode ser uma mera alucinação ou desejo, né? Eu perdi um ente querido e eu gostaria que ele estivesse vivo. Claro, a gente leva tudo isso em consideração. Mas há casos em que essa aparição é muito mais... traz informações verídicas. Vou contar um caso também que a gente conta no livro. Um caso investigado nos Estados Unidos. Esse caso é bem interessante porque um pai, ele tinha 3 filhos. E aí, o que ele faz? Ele brigou com um dos filhos e ele deserda o filho dele. Ele deserda esse filho. Ele faz um testamento deserdando aquele filho. Muito bem. E aí, esse pai, depois de alguns anos, uns 15 anos depois, parece que ele se arrepende e ele faz um outro testamento, dividindo igualmente as coisas. E ele coloca, ele coloca isso numa folha da Bíblia. E, inclusive, é interessante que é no capítulo 27 do Gênesis, que é justamente uma parte de conflito pai e filho, da história lá de Jacó, Esaú e tudo mais. É uma parte de conflito pai e filho. Parece que ele deve ter lido aquilo ali, deve ter tocado ele, e ele escreveu ali. Só ele deve ter imaginado que ia registrar esse testamento algum tempo depois. Mas nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deu tempo. Ele sofre um acidente e morre. E aí, ninguém na Terra sabia que existia aquele outro testamento. Ele não contou para ninguém, ninguém sabia. E aí, foi aberto o testamento que estava registrado em cartório, foi feita a distribuição, o filho foi deserdado e ficou tudo por isso mesmo. Algum tempo depois, esse filho deserdado começa a ter visões do pai no pé da cama dele. Ele começa a ficar muito assustado, começa a ficar com medo. Várias noites ele acorda vendo o pai ali no pé da cama, até que um dia o pai se aproxima e fala com ele. O testamento está no bolso deste meu sobretudo. Ele estava com um sobretudo, no bolso do meu sobretudo. Ele acorda muito assustado com aquilo e vai na casa da mãe tentar saber onde está esse sobretudo. A mãe falou, não tá aqui, está na casa do seu outro irmão. Foram na casa do outro irmão, acharam o sobretudo. O bolso estava costurado. Tiraram a costura e acharam um bilhete do pai falando, o testamento está na minha velha Bíblia. Quando eles vão e vão localizar, sabe, na casa da mãe, e no capítulo 27 estava lá,
dobrado o testamento escrito. E depois foi levado na justiça, a justiça validou a caligrafia, etc. e tal. Então esse é um exemplo que não poderia ser uma mera alucinação do filho vendo o pai. Não Por tinha quê? como saber. Naquela visão dele, trouxe informações que ninguém conhecia. E é mais uma evidência de continuidade de caráter e de memória, porque só o pai sabia que aquilo existia, e o pai tinha uma vontade de corrigir uma injustiça que ele estava fazendo, de ter deserdado o filho. Então esse é um outro exemplo de experiência. Eu estou contando casos, né, mas há vários outros tipos de estudo que ilustram, por exemplo, evidência de sobrevivência da consciência. Doutor Alexander, tem algum caso, alguma evidência no Brasil? Sim. Então, eu vou contar agora um outro caso agora de uma pesquisa nossa, realizado no NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa pesquisa que nós realizamos foi um pós-doutorado da professora Márcia Gomide, que é professora da UFRJ, a Saúde Coletiva da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Nós investigamos médiuns psicográficos, médiuns que costumam fazer cartas psicografadas para parentes que perderam entes queridos. Eu vou encurtar a história para poder simplificar, mas foi um estudo controlado, foi uma pesquisa que nós realizamos na universidade. Nós trouxemos médiuns de longe de Juiz de Fora, que não conheciam a cidade, e nós tínhamos selecionado na cidade de Juiz de Fora 100 e poucas pessoas enlutadas recentes, tá certo? Então, nem a pessoa enlutado sabia quem que era o médium, nem o médium desconhecia as pessoas que seriam, para evitar qualquer tipo de fraude, para evitar troca de informações, etc e tal. Muito bem, o fato é que o médium chegou e aí ele veio participar da pesquisa. E tudo sob controle, todo o tempo que o médium foi monitorado, foi filmado o tempo todo, ele não estava com celular, com nenhum tipo de informação. E aí, os médiuns pediam para essa pesquisa que eles pudessem ter algum tipo de contato com o familiar antes, para poder sentir se eles conseguiriam fazer o contato com o ente querido e facilitar essa conexão. Nós permitimos, mas tudo foi filmado, para justamente, porque as pessoas, que pode acontecer de fato, o familiar fala uma série de coisas e o médium pega daquela informação e começa a construir em cima daquela informação, mesmo que inconsciente, não necessariamente uma fraude deliberada, pode ser uma fraude inconsciente, que nós chamamos também. Bom, então o médium, ele conversou com o familiar e depois ele psicografou. Mas tudo isso foi filmado, então tudo que o familiar falou, a gente registrou. Bom, no final das contas, entre a conversa que ele teve com o familiar e a psicografia que ele fez, só para finalizar, esse estudo teve, foram 3 médiums, teve mais de 20 cartas psicografadas. Mas eu vou contar o caso de uma carta, tá? E esse estudo já foi publicado academicamente em revistas científicas internacionais, tá? Certo. Então tudo que eu estou contando passou pelo parecer científico, internacional e tudo mais. Bom, e aí, essa carta especificamente é de um garoto de 12 anos, que faleceu de leucemia, tá? Faleceu em 2018, em 2019 foi a sessão da pesquisa, tá? Em 2019. Durante a conversa, e somando a conversa e a psicografia, o médium fez 51 afirmações sobre a pessoa falecida. Tá certo? Porque tecnicamente, a gente pega as frases, afirmações, para testar se é verdade ou falso aquelas informações, tá? E aí, das 51 afirmações, nós tiramos afirmações genéricas. Por exemplo, eu gosto de videogame. Menino de 12 anos, gostar de videogame não é vantagem. Então a gente tirou esse tipo de afirmação. Ou alguma afirmação que a família tinha falado, nós tiramos também. Sobraram 30 afirmações que não eram genéricas, que a família não tinha falado, etc. E eu vou dar alguns exemplos para a gente ter uma ideia do tipo de informação. Então esse menino, o médium, quando começa a conversar com a família, ele fala o seguinte: por que eu estou me vendo na garupa de uma moto? Ele começa a enfatizar isso. Eu estou me vendo numa moto, na garupa de uma moto. E aí depois nós vamos conversar com a família, posteriormente, para tentar entender o que aconteceu. O que aconteceu? Esse menino estava internado no hospital, já em quadro terminal.
Os médicos deram alta para ele, uma alta provisória, para ele passar o último final de semana com a família, antes de ele ter que ser internado para os cuidados finais para o óbito dele. Neste final de semana, a família foi para um sítio. E o menino, mesmo muito doente, muito fraco, ele era muito alegre, muito zoeira, muito brincalhão. E ele pediu pro pai, ele tinha 12 anos, pro pai ensinar ele a andar de moto. E olha, ele muito... E o pai ensinou. E ele aprendeu a andar de moto. Olha. E eles contam que ele andava de moto gritando assim, gritando com a moto. Ou seja, ele andando de moto naquele final de semana foi a última lembrança alegre que eles tiveram da vida deste garoto. Caramba. Então faz muito sentido ele se ver na garupa de uma moto. Bom, teve essa afirmação. Depois ele começa a falar, o médico também assim, eu tô vendo Rosa. Rosa? Quem é Rosa? Ele começa a falar isso. E aí nós vamos descobrir que durante essas múltiplas internações que o garoto teve, houve uma coincidência que várias das profissionais que cuidaram do garoto, a copeira, enfermeiro, médico, seja o que for, tinham um nome Rosa. Rosa, Rosenilda, Rosália. Eles havia uma piada interna de que ele era cercado de rosas. Então, o médium fala isso. Tem uma outra, aí isso na conversa. Depois, na carta, ele começa a carta psicografada assim. Pai e mãe, para destravar Vito. O nome dele é um pseudônimo, tá? O nome é Vitor. Para destravar Vito, mas desta vez não precisamos mais de senha para nos falarmos. No princípio, não faz sentido. Nós vamos descobrir Vito era a senha padrão da família para todos os equipamentos eletrônicos e para a internet que eles tinham. Olha. Ele começa descrevendo a senha. Depois ele fala uma outra parte assim. Ele fala alguma coisa e fala assim, Frozen Palminhas. Não faz nenhum sentido pra gente o que é Frozen. Frozen é aquele desenho, né? Frozen Palminhas. E aí a família explica que ele era muito brincalhão e quando ele queria zoar um colega, em vez de falar tipo assim, franguinho, alguma coisa assim, ele falava assim, Frozen, e batia palmas. Era o jeito dele de brincar, de zoar os colegas, e ele escreve isso. Então, esse é um exemplo também, então, vocês têm um caso brasileiro, que acabou de ser publicado, uma revista internacional, em que mostra a continuidade, de modo muito sugestivo, da memória e do caráter. Ou seja, você tem a memória, fatos, desde a senha da internet, né, até a questão da moto, até o estilo de personalidade meio brincalhão dele, de Frozen, Palminhas, etc. Então, ou seja, esse é um exemplo, e é claro, a pessoa, e nada do que foi falado, porque inclusive na pesquisa, no artigo, está transcrito tudo que foi, toda a conversa que o médium teve com o familiar. Não tem nada que lembre, que sugira qualquer uma dessas coisas. E você pode falar, tudo bem. Principalmente a senha da internet. E a pessoa pode falar, mas a moto... Tudo bem, mas a moto não é um caso qualquer. A moto foi uma coisa muito relevante para eles. Mas acertou, por um acaso, a moto, mas e a senha da internet? E o Frozen Palminhas? E a Rosa? Quer dizer, é muito difícil. E fraude não tinha como acontecer, porque foi tudo controlado. Quer dizer, então são dados muito interessantes, né, que apontam... E nessa pesquisa a gente tem outros casos que a gente está publicando também em revistas científicas sobre isso. Gente, que bacana, muito especial tudo isso, né? Traz um conforto ao coração da gente de saber que a gente vai fazer essa travessia, mas olha só, vou continuar aí consciente, né? Que benefícios o doutor acredita que possa desenvolver, que possa haver no entendimento da sobrevivência da consciência para cada indivíduo da sociedade? Ótimo. Então, a gente faz isso, inclusive, embora no livro o foco foi se há ou não evidência da sobrevivência, a gente não discute em profundidade, desde como seria isso, ou o impacto disso, mas nós trabalhamos isso na introdução. Há uma série de pesquisas muito interessantes sobre o impacto da crença na vida após a morte sobre a saúde das pessoas. Há um estudo, por exemplo, em que mais de 20 mil pessoas foram seguidas por mais de 10 anos. E avaliou-se a mortalidade por suicídio nesse grupo de pessoas. E as pessoas que acreditavam em vida após a morte
morriam 30% menos de suicídio. Por quê? Faz todo sentido, porque no suicídio, de um modo geral, a pessoa ela está num passamento de sofrimento e quer sumir, desaparecer, acabar com aquele sofrimento. Se ela percebe, se ela tem a crença de que ela não vai morrer, que ela tentando contra o corpo, ela continua viva, isso diminui o risco de suicídio. Então, um impacto interessante, que já se sabe de modo muito claro, é a diminuição do risco de suicídio. Outros pontos muito interessantes, há pesquisas mostrando também da visão de mundo, né? Em que a pessoa que tem vida após a morte tende a ter uma visão mais benevolente do mundo e menos crença no mundo cínico, do tipo, cada um por si, o homem é lobo do homem, e é isso aí. E porque esta visão, ela gera mais ansiedade, mais depressão, a gente sabe disso. A crença de vida após a morte acredita mais no mundo mais um pouco melhor, menos cínico, mais justo, e isso associado com menos depressão e menos ansiedade. Um dos grandes problemas do mundo hoje em dia é a falta de sentido e propósito existencial. Exato. Né? E se a gente, e muitas vezes se dissemina, esse é um dado importante, se dissemina equivocadamente, que seria um fato científico que a ciência teria provado que a vida não tem sentido. Que a ciência teria provado que nós somos só um amontoado de neurônios ou de células. Sim. E nada além disso. Na verdade, a ciência não disse isso. E se você acredita muitas vezes que a vida é simplesmente nós somos menos um amontoado de neurônios e de células que vai desaparecer, muito está associado com uma visão muito sem sentido. Nada tem sentido, nada tem propósito. E essa é uma das grandes causas de adoecimento mental hoje em dia, o uso de drogas, depressões, ansiedade, suicídio, né? Então, parece que essa visão também tem esse impacto importante no propósito, no sentido existencial das pessoas. Nossa, é muito importante esse entendimento, essa crença que existe vida após a morte, para impedir, digamos assim, os suicídios que vêm desde criança. Hoje, a gente já tem crianças praticando suicídio, né? Como adolescentes que tá assim um índice altíssimo. Então, eles tendo esse preparo, essa consciência de que isso existe, independente da religião que ele seja, ele vai falar, não adianta, não vou seguir esse viés. Esse é um fator importante, né? Eu estava comentando exatamente isso. Quer dizer, É. há vários estudos mostrando isso, que claro, que o suicídio é multifatorial, são múltiplos Sim. fatores que interagem, mas a falta de um sentido e propósito existencial. E a ideia de que não existe nada além da morte, que com a morte realmente eu acabo e elimino o problema, isso é um fator que promove nesse sentido, sim. Com certeza. O doutor e outros pesquisadores editaram também um livro em que reunia estudos sobre impactos da espiritualidade, saúde humana, enfim, um compêndio. Qual é a conclusão que chegaram? Muito bem. Então, esse é um outro livro que a gente está tentando traduzir para o português, né? Esse a gente já conseguiu, Ciência da Vida Após a Morte, a gente lançou em inglês, conseguimos lançar para o português. Esse outro foi lançado pela editora Universidade de Oxford, uma editora muito importante, internacional, em que a gente fez uma revisão também do que tem de evidência científica sobre o impacto da espiritualidade sobre a saúde mental e como profissional na área de saúde pode abordar esse tema. O que se tem hoje em dia de dados bem estabelecidos hoje em dia? Há literalmente milhares de estudos sobre o impacto da espiritualidade sobre a saúde. E quando a gente fala em espiritualidade, a gente está dizendo em crenças espirituais, em frequência. Um dos fatores protetores mais importantes que se sabe hoje em dia é a frequência regular a um grupo religioso. Frequentar pelo menos uma vez por semana um grupo religioso, por exemplo, reduz de 30% a 50% a mortalidade geral da pessoa. Olha só. Então, há vários estudos. Então, de um modo geral, quais são os achados mais consistentes? Que o maior nível de envolvimento religioso e espiritual, que pode ser crenças, frequência, etc., lidar com a vida de uma perspectiva espiritual, estão associados com menor mortalidade geral, como eu já falei,
menor mortalidade por suicídio, chega a reduzir 3 a 6 vezes a mortalidade por suicídio. Os fatores protetores mais importantes que a gente tem conhecimento. Menor uso ou abuso de álcool e outras drogas. Os fatores protetores mais importantes com relação à dependência química é a religiosidade. Depressão, menores níveis de depressão, menor risco de depressão, e quando a pessoa tem a recuperação mais rápida de depressão também. E um outro achado bastante consistente, maiores níveis de qualidade de vida e de felicidade. Então esses são os achados mais consistentes da literatura científica atualmente. Certo. Agora, existe um montante de pesquisas feito no mundo inteiro a respeito da mediunidade, ou seja, dessa sensibilidade. Agora, existe comprovação, por exemplo, de alguma informação que tenha ocorrido através de uma mediunidade, de uma informação de algum ser que só vem se comprovar muito mais à frente, ou seja, algo antes de ser descoberto ou comprovado pela ciência. Entendi. Então esse é um tema bastante interessante e desafiador. Existe um artigo que eu tenho conhecimento, existe uma publicação científica sobre isso. Colegas do Brasil, o professor Giancarlo Lucchetti, que é professor também lá do Federal de Juiz de Fora, pesquisador de altíssimo padrão internacional, ele e outros colegas, eles revisaram da psicografia do Chico Xavier, eles revisaram o que a psicografia do Chico Xavier falava sobre a pineal, a glândula pineal. Isso foi em obras psicografadas nos anos 40, aproximadamente. Naquela época, então o que eles compararam? O que se falava sobre a pineal na psicografia, o que se sabia sobre a pineal naquela época e o que se sabe hoje em dia. Naquela época, eu não sabia quase nada da pineal. Nem o hormônio melatonina tinha sido identificado ainda. Você achava que a pineal não servia para praticamente nada. Era basicamente essa era a ideia. Nas psicografias, falado que a pineal tem uma ampla função. Funções hormonais, funções no equilíbrio emocional, funções na reprodução. Fala uma série de coisas. E depois eles vão comparando com a literatura atual, literatura científica, e viram que praticamente tudo que foi falado na psicografia do Chico nos anos 40 não se sabia naquela época e que hoje em dia, no século XXI, está muito em linha com aquilo que foi falado nos anos 40. Isso foi publicado numa revista internacional de neuroendocrinologia. Olha, que bacana. Tudo muito, muito próximo, né? Como tem sido a receptividade dessas pesquisas entre os médicos e nas diversas especialidades entre os profissionais da área de saúde? Então, isso é bastante importante porque hoje em dia já um conhecimento bem estabelecido no ambiente científico, médico, psicológico, de enfermagem, de que a espiritualidade é algo importante para as pessoas, de que impacta, de um modo geral, positivamente, pode ser negativamente, de modo geral, positivamente a saúde das pessoas. A Associação Brasileira de Psiquiatria acabou de publicar uma diretriz sobre isso. A Sociedade Brasileira de Cardiologia acabou de publicar também. Isso já é bem estabelecido. Agora, uma novidade, que é esse trabalho que a gente está fazendo agora, sobre evidências da existência da mente, além do cérebro e sua sobrevivência, isso é mais novo. Mas nós tivemos a experiência, estamos muito satisfeitos, porque a gente fez uma turnê de lançamento pelas principais universidades do Brasil, com conferências baseadas no livro. Então falamos da USP, da Unicamp, UFRJ, Federal da Bahia, Federal do Paraná, Católica de Brasília, Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Congresso Americano de Psiquiatria. Em todos os lugares houve um grande interesse e uma receptividade muito grande, dúvidas naturalmente, questionamentos, mas de nenhum momento uma reação hostil. Muito pelo contrário, um grande interesse. Na USP, nós demos uma conferência sobre psiquiatria da USP, pessoas sentadas no chão, onde só de 200 lugares, pessoas sentadas no chão para poder assistir. Olha, que bacana. Então tem tido um interesse muito grande, as pessoas estão muito afeitas e na realidade, instigadas por esse tipo de estudo. E o objetivo é justamente esse, instigar as pessoas a conhecer e cada um chegar à sua opinião também. Não precisa todo mundo concluir da mesma forma, mas é preciso conhecer o que existe de pesquisa, formar a sua opinião bem embasado e que possamos avançar ainda mais nesses estudos.
Muito, muito bom. Passa muito rápido o tempo. A gente quer saber mais um monte de coisa e nem pode falar. Tá vendo só? Muito rápido. Doutor Alexander, o que é que o senhor deixa de mensagem para o nosso telespectador dentro de toda essa pesquisa que está sendo feita e aquilo que você espera chegar? Então, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, que vocês estejam nos assistindo até agora. Fica a reflexão, então, para se buscar mais, né? Se buscar mais essas informações, se sabe hoje em dia, primeiro, quanto a espiritualidade é prevalente, tem impactos importantes sobre as pessoas. Muitas pessoas podem desenvolver melhor a sua própria espiritualidade dentro das suas crenças, das suas práticas. Isso frequentemente tem um impacto muito positivo. Às vezes a gente deixou aquilo meio de lado, aquele lado da nossa vida, e a gente cuida dele um pouco mais. E por fim, eu convido vocês a serem curiosos, a explorarem, né? Então, o livro fica como esse desafio aí, o Ciência da Vida Após a Morte, para quem quiser ter um panorama inicial para poder formar a sua própria opinião do que você pensa sobre o tema. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença no Reconstruindo Emoções. Muita paz.